que é isso? Olha quem está na lousa, a terra dos potiguares. Quando cá chegaram os portugueses, era essa nação indígena que vivia nesse território, chamado de a esquina do Brasil. É onde o Brasil dobra. É onde nós estávamos no litoral setentrional ou equatorial, e lá naquele município, na curvinha, município de Touros, onde começa a BR-101, a rodovia translitorânea. É lá que nós temos o famoso Cabo de São Roque, onde termina o litoral setentrional e começa o litoral oriental ou tropical brasileiro. Que estado mais lindo! Tem gente que diz que ele parece um elefante. Parece que ele tem uma tromba mesmo, ó. Quando você olha ele em direção à esquerda, ao oeste, apertado entre o Ceará e a Paraíba. Mas esse é o nosso querido Rio Grande do Norte. 90% do sal sai aqui, o maior produtor de lagosta, de camarão, o maior produtor de energia eólica no Brasil. Que lindo estadão do... Lindo mesmo, né? Para se visitar, para se conhecer. Natal, uma das mais antigas cidades brasileiras, a partir do Forte do Presépio, está lá bem preservado, intacto. E cidades importantes em pleno sertão, como Currais Novos, Caicó, as cidades litorâneas maravilhosas, como Galinhos, Macau, Mossoró, grandes produtoras de sal, 90% do sal brasileiro. Então, um estado extraordinário. O quarto estado que nós vamos analisar na região Nordeste. Olha a área, até pequeno, né, gente? 53 mil quilômetros quadrados, só 0,6% do território brasileiro, 5 vezes menor que o estado de São Paulo, e é bem dividido, gente. Tem 167 municípios, bastante pelo tamanho do estado. Agora já vou dar um puxão de orelha. Em nenhum estado brasileiro nós vimos tão poucas áreas de conservação quanto no Rio Grande do Norte. Na região norte, em média, é 20%. Nós entramos no Nordeste e caiu para 15%. Olha a área de conservação do Rio Grande do Norte. Até parece que não tem belezas naturais fantásticas para ser preservada. Só 845 quilômetros quadrados. Desprezível, muito preocupante essa situação. A população é de quase 3 milhões e meio de habitantes, 1/3 concentrado na capital Natal, o interior é mais vazio e representa 1,7% da população brasileira. E aí aquelas taxas que eu sofro, que eu não gosto de falar, porque eu sei que aí tem corrupção, tem desvio, tem sacanagem, tem bandidagem. Então a taxa de analfabetismo é inacreditável, é o dobro do Brasil, que já é sofrível. Analfabetismo adulto no Brasil é 8,5%, isso porque nós consideramos universal a educação de crianças no Brasil, o que é uma mentira. Então esse dado já é uma mentira, e aguentar que no Rio Grande do Norte o dobro da população, cada 6 habitantes, um adulto não sabe ler e escrever, não sabe reconhecer a letra A, não sabe reconhecer o número 1. No mundo de hoje, viver uma situação dessa é inacreditável, merece a alcunha de o país do Jeca Tatu. E desse jeito, não tem tatu que aguenta, o Brasil nunca vai enriquecer, apesar de toda a sua potencialidade.
Acima de 8 anos de estudo, 49%. No Brasil já é risível, ridículo, absurdo de 55% da população que está, em média, no último ano do ensino fundamental 2, nem concluiu o ensino fundamental 2, e no estado é pior, né? Nem a metade da população. A taxa de mortalidade infantil tem como ser pior que a brasileira, que é de 15 por mil, um dos poucos países do mundo que recuou, que piorou a taxa de mortalidade infantil. Nos últimos 6 anos, o Brasil voltou a dados de 2013. É uma vergonha, é indescritível, não tenho que falar sobre isso, porque se não cuida de criança, vai cuidar de quem? E a taxa de mortalidade infantil no estado é de 17 por mil. A sua economia é modesta, representa menos de 1% da economia brasileira. O estado produz por ano 115 bilhões de reais, muito modesto, perto da produção brasileira, do produto interno bruto brasileiro, que é de 12 trilhões e 800 milhões. Então, em termos de produção, é um estado pobre, e mesmo com uma população muito pequena, de apenas 3 milhões e meio de habitantes, a renda per capita consegue ser metade da brasileira. Já é sofrível viver no Brasil com o que se vive. Como é que se vive com metade da renda de um país pobre como é o nosso? A renda per capita brasileira, que é de 66 mil reais por ano, a do estado do Rio Grande do Norte é de 36 mil reais. Então, bem mais pobre. Obviamente que se essa renda fosse bem distribuída, cada cidadão potiguar teria direito, e isso é direito deles, porque isso já é produzido, a 3 mil reais. Mas no Brasil nós temos aquela maldição chamada concentração de renda, e ninguém quer saber de mexer nisso. Afinal de contas, os grandes concentradores de renda são a elite do país, sobretudo a elite política e a mídia, para a gente falar a verdade, porque isso eles não passam em horário nobre discutindo, pedindo sugestão, vendo se alguém da população sabe. E eles acham que isso aqui é uma democracia. Vai caçar sapo de bodoque. A situação é tão complicada que até um salário mínimo, 36% da população do estado recebe. No Brasil já é indescritível, já que 24% da população, isso é ilegal, imoral, inconstitucional, criminoso. Não é possível que um país civilizado, entre 4 habitantes, um ganhe até um salário mínimo, e tem como ser pior, porque no estado potiguar é até 36%. É para acabar. A arrecadação do estado é pequena, já que sua economia é pequena. O ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é o maior do estado, ele equivale a 12 bilhões de reais por ano, perto da arrecadação de ICMS total do Brasil, que é de 1 trilhão e 27 bilhões, é bem pequena, mas é proporcional à sua economia. O estado tem uma frota de pouco mais de 1 milhão de veículos, bem pequena se comparada à brasileira, com 85 milhões de veículos. As rodovias, as de melhor qualidade, que são a malha federal e estadual, bem pequena, 5.600 quilômetros, frente à malha brasileira, que é de quase 302 mil quilômetros, nem chega a 2%. No entanto, há um destaque. Essas rodovias, as de melhor qualidade, as federais e as estaduais, têm um nível de pavimentação, de asfaltamento, muito razoável, de quase 77%. Só que, evidentemente, aqui eu estou falando de asfaltamento, mas não de qualidade. Porque quando você vai para o interior do estado, a qualidade é sofrível, tem mais buraco do que asfalto. Então, a verdade aqui, ela é transparente, chega a doer quem ouve. E é para doer mesmo, né? Como dizia o Belchior, que é do Rio Grande, que aliás é do Nordeste,
A minha música é igual uma faca para cortar tua carne. Essa aula, essa análise também, para ver se alguém tem vergonha na cara e entende o que é o Brasil. Em relação à pavimentação no Brasil é 59%, portanto a taxa de pavimentação é bem maior, 77%, mas no Brasil a gente tem que tomar cuidado porque o santo é de pé de barro, né? O santo é do pau oco. Então não adianta ter 100% de pavimentação se a estrada não presta e se serviu para desviar, né? E isso acontece muito. O policiamento no estado é inacreditável, gente. No Brasil, para cada 100 mil habitantes, nós temos 272 policiais. No estado, nós temos 45,5. 20% do policiamento. Mas não é possível que a população não se manifeste. Não é possível. O que acontece no Rio Grande do Norte que não tem servidor policial no estado? É uma coisa de louco. E mesmo assim, gente, eles conseguem ter um índice de assassinato menor do que a média brasileira. Para cada 100 mil habitantes, são mortos 24 pessoas com intenção de matar, assassinato para valer. Enquanto lá é 22. Ah, não é possível. É 10% menor, mesmo com uma taxa de policiamento 20% da média nacional. Aqui provavelmente a Secretaria Nacional, a Secretaria Estadual não estão divulgando os dados corretos, porque não é possível. Bom, em relação à população carcerária, ela é pequena, 7.100 presos. No Brasil nós temos 807 mil, só que vocês sabem que lá nós temos a forte ação de grupos organizados dentro do presídio, como o FDN, a Família do Norte. Essas facções, inclusive, de vez em quando brigam lá, e aí é um pega pra capar, é um Deus nos acuda, tanto que tem rebeliões ali muito famosas. E em relação ao déficit prisional também é baixo, você tem aí 1.100 pessoas que estão condenadas, mas que não estão pagando nas casas de detenção. E em relação ao Brasil, gente, são 331 mil pessoas impunes. Né? Quer dizer, é um percentual bem baixo no estado. Bem, mas levando em consideração, sobretudo a renda, o policiamento, a questão da segurança pública que é frágil, a taxa de analfabetismo e a taxa de mortalidade, além da arrecadação de impostos e a produção, que é muito modesta, evidentemente o índice de desenvolvimento humano é igualmente inferior à média brasileira. Média brasileira, 0,73, numa nota de qualidade de vida de 0 até 10, o Brasil tiraria 7,3, e o estado do Rio Grande do Norte, 6,8, estaria então de 0 a 10, 5% abaixo da média brasileira. Mas, né, não se confie em todos os dados, sobretudo daquele de policiamento ali, que parece que não existe uma declaração muito clara. No entanto, a gente percebeu que na média, esse estado lindo, rico, com potencial enorme, que está assediando o impulso da energia solar, que deve ser em breve a terceira maior fonte. Este ano, a energia eólica já bateu a energia termoelétrica, graças ao Rio Grande do Norte. Mas não adianta, gente, se a população não se beneficiar desta riqueza. Eu não me orgulho de empresário, não me orgulho do setor privado, não me orgulho nada desses caras. Aliás, eu sou contra eles, porque eles são concentradores de renda. Então eu já me declaro na cara contra. Eu sou a favor quando há políticas de benefício, de desenvolvimento, de qualidade de vida da população. É disso que nós temos que sentir orgulho. Não como aquele ex-governador do Ceará que eu comentei no outro programa,
ficando feliz porque aluno de escola particular, aluno filho de rico passa no ITA. Isso não é motivo de se orgulhar. É motivo de se orgulhar quando aquele sujeito de pé rachado do interior do sertão cearense ou do interior do Rio Grande do Norte consegue vencer na vida. Mas vocês, irmão, vocês não valem o sal que comem. Então vocês não têm preocupação com o povo brasileiro. E eu fico bravo aqui com eles, não fico bravo com vocês. Pode ficar tranquilo que eu torço demais para o Rio Grande do Norte. Mas sou contra essa elite que destrói meu país. Até a próxima, tudo de bom, fiquem bem.